tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Então, para as pessoas que frequentam com regularidade, ou que já faz algum tempo, né, vem ouvindo os ensinamentos do nosso mosteiro, né, já deve ter reparado, né, uma diferença, né, é que a gente não ensina, não bota tanta ênfase, né, na técnica de meditação, né. Meditação é apenas um aspecto do assunto, né, mas também tem essa... É mais enxergar a meditação não como um resultado, né? Se você cultivar bem a sua mente, meditação pacífica, né? Ter uma mente pacífica, ter uma mente bem disciplinada, uma mente dócil, né? Obediente, né? É resultado, né? Não é uma coisa que você deixa para fazer tudo na hora de meditar, né? Você constrói isso durante o dia a dia, no seu dia a dia, né? E quando chega na hora de meditar é só... né, ter um pouquinho, né, de direcionamento para a sua mente, né, para que ela fique no objeto de meditação, que ela adquira, né, um estado tranquilo e sereno, né. Aprenda a desenvolver, né, a capacidade de se pacificar, a capacidade de largar as preocupações e assim por diante. Então, um fator importante é como você... Não é nem como você... é só uma questão de você não atormentar a si mesmo, né? Aprender a parar de atormentar a si mesmo, né? Então, as pessoas não têm esse conhecimento. As pessoas existem no mundo, não existem na sociedade, mas de uma maneira não muito eficiente, não muito sábia. Consegue fazer as coisas, mas através de muito atrito e estresse, né? Coisas simples que poderiam ser fáceis de resolver, elas transformam num problema, né, que tem que ser resolvido com muita dor e sofrimento, né? Então, há muitas questões, né, muitas atitudes que não são muito sábias das pessoas, né? Não é que elas não funcionem de todo, elas funcionam, mas de maneira muito ineficiente, né? Então, uma que é muito comum, né, é a questão de lidar com críticas das demais pessoas, né? Lidar com críticas, lidar com outras pessoas não concordando com você ou criticando, ativamente criticando você, né? Então, algumas pessoas simplesmente não estão nem aí para isso, né? Não estão nem aí com as críticas, mas isso pode ser perigoso também, né? Porque a pessoa pode cair no estado de delusão, né? As pessoas criticam, por exemplo, uma criança que não ouve os pais, o pai critica a criança, não faça isso está errado, ela não dá ouvidos, né? Não é bom também, né? A pessoa não aprende, né? E pode ficar, é uma espécie de egoísmo também, né? A pessoa não ouvir o que as demais pessoas criticam, né? Ou chama a atenção dela, né? Então, esse é um extremo não desejável, né? Ficar totalmente indiferente às críticas de maneira egoística, né? De maneira assim, estou nem aí para vocês, eu vou fazer o que eu quero, vocês que se danem. Isso não é uma coisa muito sábia, né? Porque aí você não é vítima das críticas alheias, mas você é vítima do seu próprio ego, é vítima da sua própria ganância, da sua própria raiva, da sua própria ignorância, né? Às vezes você está fazendo algo errado sem perceber, a pessoa vem chamar a sua atenção, você não dá ouvidos, porque eu não aceito crítica de ninguém. Aí você continua fazendo errado, né? Então você é vítima da sua própria ignorância, né? Então isso não é desejável, né? Aí no outro extremo tem as pessoas que têm medo constante de ser criticado, então ficam o tempo todo preocupados, tentando agradar os outros, né? Então não consegue fazer nada, não consegue
falar, sabe? Se a pessoa pisar no pé dela, ela fica quieta, não tem coragem de falar para a pessoa tirar o pé de cima do dedo dela. Seria extremo, assim, né? A pessoa serve a comida errada, a pessoa vai com medo de reclamar que a comida está errada e come aquela comida que ela nem queria, só para não estar com medo de criar conflito com o garçom e assim por diante. Né? Então esse é um outro extremo, né? A pessoa fica o tempo todo preocupada tentando agradar os outros, né? Com medo de ser criticado, com medo de causar mal-estar para as demais pessoas. Né? Aí é outro extremo, né? A pessoa, além dela mesma ficar se atormentando com essa preocupação constante, ela fica totalmente exposta, né, às demais pessoas. Quando alguém perceber que essa pessoa é assim, ela gruda ali e fica ali tirando proveito dessa pessoa, né, abusando dela. Né? Enquanto ninguém perceber, você vai só sofrer com o engano dos outros. Né? A pessoa trouxe a comida errada, você aceita, ela nem percebe que o garçom nem percebe que ele fez um erro. Né? Aí você fica comendo que você não queria comer porque não teve coragem de dizer para o garçom, tá errada a comida, troca para mim. Né? Então, você fica sendo vítima do erro, do engano alheio. Né? Mas o dia que alguém perceber, né, que você tem essa característica, as pessoas grudam em você, ficam ali sugando o seu sangue, aproveitando de você. Você vira, né, que nem sei lá, como é que chama isso? Um hospedeiro. Né, um hospedeiro de um sanguessuga, hospedeiro de um monte de bactérias, de vírus. Fica ali vivendo às suas custas, né? Então, isso é ainda mais sofrimento. Né? Você sofre com a ganância, raiva e ignorância alheia. Né? Então, também não é desejável. São dois extremos não desejáveis. Né? Mas é isso tentar, qual é o ponto médio? O problema de achar o ponto médio é difícil. Né? As pessoas, se você tentar achar o ponto médio lá de fora, tentar achar o ponto médio nas pessoas fora do lado de fora, é difícil, né? Porque as pessoas têm um monte de opinião, têm um monte de atitude, têm um monte de pontos de vista diferentes. Tem pessoas que não são capazes de enxergar algo bom. Né? Às vezes as pessoas estão te criticando, mas na verdade é elas o problema, sabe? Se a pessoa é muito ranzinza, rancorosa, ela só vai olhar feiura. Onde quer que ela olhe é feiura, não tem opção. Então não tem como se agradar essa pessoa. Você pode pular de cambalhota, pular num pé só. Ela nunca vai ficar satisfeita, sabe? Não tem suficiente para essa pessoa. Nunca está bom o suficiente. Ela tem um hábito do rancor, né? Ela sente deleite em achar defeito, né? O ato de achar defeito dá a ela a impressão de inteligência. Ela se apega àquilo e não quer largar, sabe? O que ela tem, o que ela sabe, o que ela é hábil em fazer, eu sou hábil em achar defeito. É aqui que está o meu valor. Né? Então ela fica achando defeito em tudo. Onde quer que ela olha está ruim, onde quer que ela olha está insuficiente. Onde quer que ela olha não está bom o suficiente. Né? Então você nunca vai satisfazer uma pessoa como essa. Né? Então é difícil, né, você achar o ponto médio olhando para fora. O máximo que você consegue fazer olhando para fora é avaliar, né, se a pessoa é de bom coração ou não, bem intencionada ou não, e se a pessoa é sábia ou não, porque mesmo as pessoas bem intencionadas às vezes não têm muita noção do que estão falando. Né? A pessoa tem boa intenção, quer ajudar, mas está falando errado, ela não tem noção do que está falando, está dando um conselho que não procede. Então você tem que olhar, o máximo que você consegue olhar lá de fora é se a pessoa é bem intencionada ou não, se a pessoa é sábia ou não. Ou seja, esse conselho não é muito útil, porque aonde que você vai achar isso? Pessoa bem intencionada hoje em dia, aonde? Nem na nossa família a gente não acha isso. Entre os próprios parentes, tem que se proteger dos parentes, porque eles querem tirar proveito. Mesmo parentes não pode confiar. Mesmo irmão ou irmã você não pode confiar. Algumas pessoas, nem os pais e as mães, não podem confiar. Alguns pais não podem confiar nos filhos. Então, aonde você vai achar isso? Pessoa bem intencionada hoje em dia é difícil, né? E pessoa sábia, então, acabou. Aí não tem nem que conversar sobre isso. Né? Onde você vai achar uma pessoa sábia? Hoje em dia eu também não sei. Também estou procurando, até hoje não achei. Até quase que uma lenda. Será que existe isso? Não, eu acho que existe. Eu tenho a impressão que eu conheci algumas, mas onde que eu vou achar isso? É difícil. Né?
Então, mas, né, tem, se quiser, assim, em termos de informação, né, um parâmetro exterior seria isso, né? Uma pessoa bem intencionada e uma pessoa sábia. Aí talvez desse para prestar atenção no que essa pessoa diz, né? Mas fora isso, né, o que você usa para medir se eu estou certo ou errado, né, é uma média, né? Ajuda muito, né, se você conseguir enfraquecer, né, a tendência da ganância, enfraquecer a tendência do egoísmo, enfraquecer a tendência da vaidade, a tendência da arrogância, a tendência do preconceito, da aversão, esse tipo de estados mentais agressivos, né? Porque aí a tendência de você estar agindo mal diminui bastante, né? A possibilidade de estar agindo mal diminui bastante. Em geral, as pessoas agem mal por isso, por ganância, por medo, por ansiedade, por preconceito, por vaidade, né? Então, a pessoa, por exemplo, está perdido. Acontece muito isso, né? A pessoa está perdida, não sabe como chegar, não pergunta, né? Em vez de parar e perguntar, não pergunta, porque não quer admitir que está perdida. Ela fica rodando e não admite que está perdida, fica rodando. Não, eu sei, só um minutinho, espera, já vamos chegar. Hoje em dia não tem muito, porque tem o tal do mapa, né? Tem o Google Mapa. Mas antigamente acontecia muito isso, né? A pessoa, não vou perguntar, e ficava rodando. E em vez de parar e perguntar, não conseguia, né? Porque está vaidade, né? Vergonha de admitir que está perdido, né? Que não sabe o caminho, assim por diante, né? Então a vaidade também leva as pessoas a agir mal, né? Agir de maneira tola, de maneira ignorante, né? Então se você tiver uma preocupação constante, né, em melhorar a sua mente de todas as maneiras que for possível no momento presente, agora eu consigo fazer isso, então você faz aquilo, né? Mesmo que você não consiga resolver tudo de uma vez, você vai fazendo o que der para fazer, sabe? O que der para fazer, você faz. Tenta abandonar o egoísmo, tenta abandonar a vaidade, a arrogância, tenta abandonar o orgulho, tenta abandonar o preconceito, tenta abandonar a inveja, né, etc. Assim por diante. Aí fica bem mais tranquilo, fica bem mais fácil. Se a pessoa segue os cinco preceitos prescrevidos pelo Buda, né, também facilita muito. Porque você segue realmente isso, você não rouba, não toma o que não lhe pertence, não mata, não mente, etc. Né? Então, sabe, esse tanto você já sabe. Ó, eu não tá, pelo menos nesses 5 pontos não está errado, né? O que eu disse, o que eu fiz, não está errado nesses 5 pontos, que é realmente onde mais as pessoas cometem erros, né? É onde mais as pessoas agem mal, são naqueles 5 pontos, né, que o Buda comentou, né? Então você segue os 5 preceitos, já facilita muito também, né? Fica bem mais tranquilo, né? Independente das pessoas que te criticarem ou não, né? Por exemplo, se a pessoa te critica, você fala, caramba, será que está certo ou está errado? Não? Você olha para dentro de si mesmo, em vez de olhar para fora, né? Em vez de ficar tudo lá fora, é os outros que decidem se eu estou bom ou se eu estou ruim. Não, peraí, eu tenho um outro ponto de apoio, não é só do lado de fora, tem algo aqui dentro também, né? Aí você olha, bom, eu agi por ganância, por inveja. Não agi por ganância, não foi por inveja, eu agi com boa intenção e eu realmente achei que isso estava certo, né? Então já tem uma informação aí, né? Isso, bom, isso que eu fiz ou falei quebrou um dos 5 preceitos? Não roubei de ninguém, não agredi ninguém, não cometi adultério, não menti. Então essa parte também não está errada, né? Então aí você pode analisar a pessoa lá de fora também. Essa pessoa, ela está falando com raiva, ela está falando por inveja, ela está falando por sabedoria, ela está falando por boa intenção, ela está falando por má intenção. O que está acontecendo com essa pessoa, né? Você também olha a pessoa lá de fora também, né? Dali você tira uma média, né? Você fala, bom, eu acho que não tem que me preocupar com o que essa pessoa diz, né? Porque às vezes as pessoas criticam a gente, né? Por exemplo, às vezes eu dou uma palestra, a pessoa critica a palestra, fala, você falou... Eu falei, caramba, eu falei isso mesmo? Eu não me lembro de ter falado isso, né? Aí eu vou lá, às vezes eu já fiz 1 ou 2 vezes, já fiz isso, né? Aí eu vou lá e olho a palestra, não tem nada do que a pessoa falou, então eu sou muito cego, porque eu realmente não consigo enxergar.
Aí eu falo, acho que eu sei não, acho que isso aqui é ela, né? O problema é a pessoa, né? Que nem que as pessoas dizem, né? A beleza está nos olhos de quem vê, né? Também o contrário é verdade, né? A feiura também está nos olhos de quem vê, né? Se a pessoa já começa de um ponto de vista de irritação, de rancor, né? Ou a pessoa tem até preconceito, né? Se a pessoa de uma outra tendência, uma outra vertente religiosa, ela já vai olhar para você com só o fato de que você não é da religião dela, automaticamente você é ruim, né? E aí ela vai olhar desse ponto de vista, o que está errado nessa palestra? Ela fica ali tentando achar coisas erradas para enxergar, né? Então, nós temos que estar cientes que essas coisas existem, né? Você não pode simplesmente deixar o mundo decidir se você é bom ou ruim, né? Você não pode também deixar somente a sua vaidade e orgulho decidir se você é bom ou ruim. Tem que tentar fazer uma média, né? Então, a média aí é você, primeiro, faz um esforço para desenvolver boas qualidades mentais, faz um esforço para abandonar ganância, vaidade, inveja, rancor, né? Fica atento ao preconceito, sempre fica atento ao preconceito. Preconceito não é só as pessoas racistas que têm preconceito, as pessoas homofóbicas têm preconceito, todo mundo tem preconceito. Preconceito é normal, né? Por exemplo, você vê uma cadeira, fala, eu vou sentar ali, isso é um preconceito, né? Você vê a cadeira, você não sabe se ela está boa para sentar ou não, você não sabe se é permitido sentar ou não, às vezes aquela cadeira está reservada. No Ocidente não ocorre muito isso, né? Na Tailândia tem muito disso, né? Essa cadeira aqui é só para a pessoa X, outras pessoas não podem sentar aqui, né? Então lá é um assunto, né? Você olha a cadeira, bom, será que eu posso sentar aqui ou não? No Ocidente não, no Ocidente uma cadeira eu vou sentar, né? Todo mundo aí, mas tem uma cultura de igualdade, né? Então, mas isso é um preconceito. Você vai falar, bom, eu vou sentar aqui, mas você não sabe se dá para sentar, a cadeira está boa ou não, é permitido sentar ou não, mas você assume, né? Baseado em conceitos prévios, né? Pré-conceito, conceito prévio, né? Assume baseado em conceitos prévios que é apropriado sentar nessa cadeira, né? Então é uma coisa que faz parte da estrutura de pensamento dos seres humanos, é uma coisa útil, né? Preconceito é algo útil se você usar com sabedoria, né? Se você usar com ignorância, né? Sem habilidade em usar preconceitos, né? Você vai tomar decisões equivocadas, vai chegar a conclusões equivocadas, né? Então, né, por exemplo, fosse no caso da Tailândia, da Tailândia tem a porta, né? Tem a porta que é só para os monges sênior, a outra porta é para os monges novatos e a outra porta é para os leigos. Então você vai entrando ali naquela porta, todo mundo olha feio para você. Como que você entra aqui? Você tem que entrar pela outra porta, né? Então você tem um preconceito, uma porta do tamanho apropriado a um ser humano, eu sou um ser humano, eu acho que eu vou passar por aqui, né? Aí você passa, todo mundo olha feio para você, caramba, meu preconceito te enganou, né? Você usando conceitos prévios, você chegou a uma conclusão equivocada, né? Eu devo passar por essa porta, né? Mas você adquire um novo conceito, né? Os monges novatos passam por aquela porta. Então, ok, agora meu preconceito foi para o outro lado, né? Foi corrigido, né? E agora ele está correto. Então você entra na porta correta, né? Então só estar atento, né? Ficar desconfiado quando você tem uma opinião e age, né? Olhe antes, eu estou agindo por preconceito, esses preconceitos estão apropriados, estão corretos ou não? Muitas vezes eles estão corretos, né? Só porque é um preconceito não significa que esteja errado automaticamente. É só uma questão, bom, essa pessoa é uma boa pessoa, sim ou não, né? Então, se eu estou assistindo a aversão a uma certa pessoa, né? Bom, de onde que vem essa aversão, né? Aí você olha, não, é por causa da roupa dela. Ok. A roupa é justo, sabe? Você avaliar uma pessoa da forma que ela está vestida é justo, mas não é 100% garantido, né? Às vezes a pessoa está vestida mal, mas ainda assim é uma boa pessoa. Ainda assim, às vezes a pessoa está vestida mal, ainda assim é uma pessoa competente. Você vai fazer um trabalho, por exemplo, né? Você chama um profissional, ele vem vestido de calça de jeans e sandália. Mas se você tiver muito preconceito, você fala, esse cara não sabe trabalhar, né? Ele vem vestido assim e não sabe trabalhar. É justo, né? Geralmente um profissional veste uma roupa mais formal, né? Uma roupa indicativa da profissão dele. É comum acontecer isso, né?
Mas não é garantido. Às vezes você pegou o cara de surpresa, ele veio com urgência, ele não teve tempo. Né? Ou então é o estilão dele mesmo, ele é tão competente que eu nem vou vestir o uniforme. Eu sou tão bom que eu vou trabalhar à vontade e ainda assim vou ganhar dinheiro. Mesmo trabalhando vestido à vontade, eu ainda assim ganho dinheiro porque eu sou competente. Então, algumas pessoas têm essa segurança, sabe? Elas têm essa tranquilidade. Né? Então, às vezes, esse cara é o cara mais competente que existe. Né? O cara que está vestindo sandália e calça jeans. Né? Então, não é garantido, sabe? O seu preconceito nem sempre está correto. Né? Então, fique atento, né? Fique atento quando você avalia, olha de novo, né? Não tenha certeza, né? Se você olhar alguém e sentir aversão, ou mesmo o contrário, sentir confiança na pessoa, né? Sem conhecer aquela pessoa, é bom você reavaliar, deixar um espaço, né? Para estar enganado. Né? Talvez eu esteja enganado. Né? Você conhece a pessoa, aí você já sabe. Né? Então, a pessoa não serve, essa pessoa é desonesta. Né? Então, é justo você pensar assim. Né? Agora, você não conhece a pessoa, né, e sente aversão por ela, então é bom você... Não, peraí, baseado em quê que está surgindo essa aversão? Né? Olha de novo. Né? Abre um espaço para você talvez estar errado. Né? Dê uma chance, se for o caso de dar uma chance, dê uma chance para aquela pessoa. Né? Talvez esse preconceito meu esteja equivocado, é muito comum. Os preconceitos estarem equivocados. Também é muito comum os preconceitos estarem corretos. Né? Então, nenhum nem outro é garantido. Né? Então, fique atento. Muitas vezes as pessoas te criticam por isso também. Né? Quando você aprende a fazer isso consigo mesmo, você também começa a prestar atenção e saber, né, que as pessoas também agem dessa maneira. Então, você não precisa ficar muito agitado. Né? A pessoa te critica, você sabe que é por preconceito. Né? Você fala, essa pessoa ela nem me conhece, nunca me viu, e ela está me criticando assim, você consegue identificar, é por essa razão. Né? Ela já está assumindo que eu sou, talvez por aí uma pessoa trabalha num local onde as pessoas são muito desonestas, né? Uma loja, por exemplo, todo mundo rouba naquela loja, muita pessoa desonesta naquela região. Né? Aí você vai pegar um negócio, vai andar em direção ao caixa, a pessoa já se assusta, acha que você vai querer sair correndo. Né? Isso é um preconceito, porque ela viu muitas vezes pessoas pegar o produto e sair correndo. Né? Ela olhou para você e assumiu que você ia fazer o mesmo. Né? Então é um preconceito dela, mas não está totalmente errado, sabe? Ela viu gente fazer isso antes. Né? Ela se enganou dessa vez, né? Mas é um erro justo. Né? É normal, as pessoas cometem erros mesmo. Então você não precisa ficar ofendido, tomar para o lado pessoal. Né? Ela se enganou, a pessoa achou que você ia roubar, mas ela se enganou. Então, sabe, você também entendendo como isso funciona, você consegue perdoar as pessoas também, né? Quando elas cometem erros, né? E não levar tudo tão pessoalmente, né? Se você mantém a sua tranquilidade. Né? Eu nem digo que você deva perdoar as pessoas pelo bem delas. Faça para o seu próprio bem, sabe? Você preserva o seu estado mental de claridade, de sanidade. Né? Não deixe o erro alheio determinar a sua existência. Né? Então, a pessoa se enganou e julgou mal você, e você agora fica com raiva, fica com ódio. Sabe? Quem errou foi aquela pessoa, ela que fica com raiva, com ódio. Eu não vou dizer, sabe? Minha mente tem valor, né? Minha paz mental tem valor, eu não vou jogar fora por sua causa. Né? Você fez o erro, você que se incomode, eu vou continuar tranquilo. Eu não vou jogar fora meu bem-estar por sua causa, meu bem-estar vale alguma coisa. Minha clareza mental vale, não é uma coisa a ser jogada fora à toa. Né? Então, a pessoa cometeu o erro, ela que fica com raiva, ela que fica agitada, eu não vou ficar agitada em nada. Né? Preservo minha tranquilidade, preservo o meu bem-estar. Né? Então, você age com sabedoria, você consegue fazer isso. Né? Não deixa críticas e elogios, né, determinarem, né, o seu valor como ser humano. Né? Então, você precisa tem que passar isso um pouco para dentro. Né? Ter uma atitude mais sábia, né, com relação a si mesmo. Né? E como eu disse, né, tudo isso está dentro de um contexto. Né? Tudo isso só tem valor se você olhar o contexto maior de tudo. Como eu falei, tem que estar associado a um esforço, né, em abandonar más qualidades mentais, um esforço em desenvolver boas qualidades mentais. Né? Sila, né, os preceitos. Né? Panha, né, sabedoria. Né?
E também samadhi, no sentido de tranquilizar a mente, sabe? Enxergar valor na mente tranquila. A mente tranquila é o ponto a partir do qual a verdade se torna óbvia, né? Então tem um aspecto de samadhi também, né? Sila, samadhi, panya, né? Então tudo isso é feito dentro de um contexto, sabe? Não tem outra forma de fazer isso de maneira que seja sã, né? Não tem como você fazer isso. Senão você tem que fazer esse tipo de prática, né? Só funciona no retiro. No retiro você para tudo, aí você consegue praticar meditação e sai do retiro, tudo volta ao normal, né? Porque as causas e condições para a mente estar pacífica não existem, né? A pessoa só consegue praticar em retiro, né? Então isso não serve, né, como Chitta Bhavana, né? Então há essa necessidade, né, de ter uma visão mais ampla, né, do trabalho. Não dá para você querer só aprender a meditar, né, como muitas pessoas fazem, né, fazem curso disso, curso daquilo, né, eu quero viver minha vida normal e além disso eu quero aprender a meditar, né. Talvez para você aprender a anestesiar a sua mente pode ser que funcione, né. Você vive do jeito que você sempre vive, com as suas atitudes corriqueiras, e além disso você aprende a anestesiar a sua mente praticando meditação, talvez. Mas se for falar em termos de ganhar real qualidade, né, mental, qualidade de vida, qualidade de sabedoria, qualidade de, né, que a gente chama de felicidade, né? Então a pessoa tem que ter uma visão mais ampla do trabalho, né? Porque senão é apenas uma questão de um esforço indo para a direita e outro esforço indo para a esquerda, né? No dia a dia a pessoa vai para a esquerda, aí na hora de meditar a pessoa tenta ir para a direita. Então mesmo que ela consiga ir um pouquinho para a direita, ao ponto de sentir um certo alívio, né, não consegue ir muito longe, não consegue ir o suficiente para realmente fazer a diferença, né, realmente ser algo relevante, né? Apenas um pequeno alívio, né? Agora, se a pessoa anda para a direita, né, durante o dia a dia, e na hora de sentar em meditação, ela vai ainda mais para a direita. Ela, né, é como se fosse uma pessoa que tem boa saúde, né? E aí, quando chega um espaço aberto, ela corre, né? Então, ela vai longe, né? Quando chega a hora de fazer ter uma pista aberta, né? Opa, beleza, agora eu vou correr. Ela consegue sair correndo, ela vai bem mais longe, né? A outra pessoa vive uma vida sedentária, não faz exercício, sobrepeso, etc. Aí chega a pista aberta, o máximo que ela consegue fazer é caminhar. E ainda com dor no joelho, dor nas costas, vai se arrastando, né? Não consegue sair correndo, né? Então não consegue realmente tirar benefício daquela oportunidade, né? Quando chega um campo aberto, uma pista lisinha, assim, ela não consegue tirar benefício pleno daquilo, né? Então, a mesma coisa, né? Quando a pessoa vai meditar, né? Se a prática dela não se resume, né, a prática é sentar de pernas cruzadas e fechar os olhos de vez em quando, né? Então, quando chega a hora de sentar de pernas cruzadas e fechar os olhos, ela já sai correndo, ela vai lá para frente, experiencia coisas muito mais interessantes do que a pessoa que já tem essa prática meio, né, artificial, né, que não engloba os demais aspectos do ensinamento budista, né? As pessoas só querem meditação, todo o resto elas não querem, né? Só querem meditação, né? Comportar bem eu não quero, olhar para si mesmo eu não quero, lidar consigo mesmo eu não quero, eu só quero meditar, né? Então ela pode meditar um pouco, mas não vai muito longe, ao ponto de fazer diferença, né? Porque se a pessoa realmente conseguir caminhar longe, né, como por exemplo, a questão da pista aberta, né? A pessoa sai correndo, vai lá na frente ela vê toda uma outra paisagem que não está visível do lado de cá, sabe? Tem toda uma perspectiva diferente do que onde nós estamos, tem uma montanha ali está a cidade, a água desce por essa montanha, daqui que vem essa água, a água vem e desce por ali, entendi. Ela está em direção ao oceano, então o oceano é para lá, então. Se a água vai em direção ao oceano, então é para lá o oceano. Tá, agora tudo faz sentido, né? Começa a vida que antigamente era algo misterioso e estranho, confuso. Ninguém, o que nós estamos fazendo aqui? As pessoas, qual que é o sentido da vida? As pessoas não têm, como é que uma pessoa que está viva pode perguntar isso, né? Como é possível que chegue a esse ponto da ignorância, né? O pessoal está vivo, com perna e osso, com perna, braço, carne e osso, não tem a menor noção do que estão fazendo, né?
Como é que pode chegar a esse ponto, né? Então a pessoa ganha perspectiva nessas coisas, começa a ficar claro, né? O que é o que está acontecendo, quem nós somos, da onde que veio, para onde que vai, né? Quais são as forças atuando, né? Que geram essa situação que nós estamos observando agora, qual é a causa disso, qual é a consequência disso, né? Então essas coisas não estão escondidas, essas coisas estão óbvias o tempo todo, é que as pessoas não estão ocupadas demais, né? Olhando olhando através de um vidro todo distorcido, né? Distorcido pela raiva, distorcido pela ganância, pela vaidade, pela inveja, pelo medo de ser criticado, preocupação com a opinião alheia, desejo por elogios, a ganância por ser elogiado, ganância por ter uma fama, boa reputação, etc., né? Elas olham através dessa lente distorcida, elas não conseguem enxergar, nada faz sentido, né? Agora você tira tudo isso fora, né? Você abre, simplesmente olha de maneira direta, está tudo ali, é muito óbvio tudo, né? É bastante claro e simples, não tem muito que falar a respeito, né? Então, preste atenção a esse ponto, nessa questão de fique atento, né, a esse medo constante de ser criticado, né? Caso seja esse o seu erro, ou então fique atento à sua falta de prestar atenção quando as pessoas se criticam, né? Se foi esse o seu erro também, se você está cometendo o erro de não prestar atenção nenhuma ao que os outros dizem, né? Ou se você está cometendo o erro de ficar o tempo todo preocupado com o que os outros vão dizer, né? Então, tente achar uma maneira mais sábia de fazer isso, né? Tentar, por exemplo, quando a crítica procede, é válida, então você presta atenção, né? Quando a crítica não procede, não é válida, você deixa para lá, não tem importância, né? Quem cometeu o erro de criticar foi a outra pessoa, não é culpa minha. Então, eu não vou deixar minha mente ficar agitada com isso, né? Não deixe as pessoas feias determinarem a sua vida. Não fique vivendo, reagindo ao que as pessoas feias fazem, né? Então, se elas te criticam, se elas agem mal, você reage àquilo, né? Tipo, dando continuidade ao erro delas, né? Eu acho que é um tremendo desperdício de tempo, né? Tempo não é um luxo que nós possuímos, né? Nós, seres humanos, temos uma vida muito curta, né? Então, se você... maneira mais fácil, né, de evitar esse tipo de desperdício de tempo, né, é evitar conviver com pessoas ruins, evitar muito contato com pessoas ruins. Não dá para você evitar de todo, porque é impossível, né? Você diminui o máximo possível, né? Diminui de maneira que o máximo que for apropriado diminuir, você diminui, né? E aí o que não dá para evitar, você usa essa sabedoria interna, né? Para mesmo quando as pessoas cometem um erro, você não pega o erro delas e bota em cima da sua cabeça, né? Deixa com elas mesmo, deixa elas carregar o erro delas, né? Que nem a Ajahn Chah dizia, né? Eu carrego só 50% do karma. Deixa os outros carregar os outros 50%, né? Uma vez levaram a Ajahn Chah num zoológico, né? Para ver os animais, né? Lá nos Estados Unidos, né? Aí a pessoa, como que você foi no zoológico? Por que você foi no zoológico? É que eles prenderam esses animais, né? Falou, eu não prendi ninguém. Eu não mandei prender animal nenhum, né? As pessoas me convidaram, eu fui, né? Então, esse karma não é só de quem está olhando, né? Os animais também têm um karma ali, sabe? Eles que foram presos, né? Isso não vem do nada, né? Você nasce como animal, você está sujeito a esse tipo de coisa, né? Quando você nasce como animal, realmente essas coisas acontecem, né? Você está sujeito, né? Não é um nascimento muito prazeroso ou agradável. O nascimento de animal é realmente sofrimento, né? Eles não têm como é que chama? Capacidade, né, de se proteger, né, de viver de maneira tranquila. Eles estão uma vida muito exposta aos elementos, exposta ao sol, chuva, doença, outros animais da floresta, e agora piorando ainda mais os seres humanos, né? Também os animais acabam... É um karma dos animais também, né? Estão submetidos aos seres humanos, né? Então, metade do karma eu deixo para os animais, outra metade para quem prendeu, né? Eu só vim aqui convidado, eu não prendi ninguém, então problema de quem prendeu e de quem foi preso, sabe? Eu não vou sair carregando o karma dos outros, não. Então, tem uma certa sabedoria nisso, né? Você saber enxergar o mundo, né, de maneira mais sábia, né? Porque senão as pessoas fazem errado e você fica ali carregando junto o erro dos outros, né?
Aprenda também a olhar de maneira um pouco mais sábia para você só pegar aquilo que realmente é importante, né? Porque as pessoas ficam carregando os erros dos outros e nunca corrigem seus próprios erros, né? Abandonar a sua própria vaidade ninguém faz. Abandonar o rancor ninguém faz. Desenvolver uma mente pacífica ninguém faz, né? Fica ali resolvendo o problema dos outros e o seu próprio problema ninguém quer fazer, né? Então elas ficam carregando o karma alheio, o seu próprio karma as pessoas não carregam, né? Então a pessoa ouve o Ajahn Chah falar assim, fala, o Ajahn Chah é egoísta. Eu falo o contrário, o Ajahn Chah, ele, se você conhece, né? Você só ouve essa história, fala, ele é egoísta, ele não quer ajudar os animais. Mas se você conhece a história dele, fala, não, na verdade ele carregou plenamente o seu próprio karma, né? Ele plenamente aceitou responsabilidade por si mesmo, abandonou por completo qualquer tipo de impureza mental, né? Alcançou pureza completa da sua própria mente. Ele não pegou o karma alheio, é verdade, mas ele pegou o seu próprio karma com plenitude, né? Coisa que ninguém faz. As pessoas não querem carregar nem 10%, elas não querem carregar, né? Já ele não, falou, não, eu vou pegar. Pegou e pegou mesmo, né? E carregou e resolveu o problema, né? Então, e tendo resolvido o problema, aí sim, né, ele ajuda as demais pessoas, né, partilha aquilo que ele aprendeu com as demais pessoas, né? Então, é esse tipo de coisa, sabe? Se a pessoa vem de um ponto de vista de egoísmo, de ignorância, você não pode levar a sério o que elas criticam, né? Elas criticam de um ponto de vista ignorante, elas não dá para você levar a sério, né? Então, você também tem que saber mover, né, o ponto da agulha para dentro, né? Prestar mais atenção para dentro, prestar mais atenção a si mesmo, né? E assim poder não ficar totalmente exposto ao que as pessoas dizem, né? Ter uma visão clara de quem a gente realmente é, até que ponto a crítica das pessoas está correta ou não, né? Então, tudo isso só é possível quando é feito dentro de um contexto mais amplo, né, de desenvolver a si mesmo, purificar a sua própria mente, né? Aí todas essas coisas começam a fazer sentido, né? Então é isso. Tem alguma pergunta, alguma questão? Pois não? Obrigado pelo ensinamento. Quando nas relações humanas a gente tem que lidar com pessoas que, de um modo geral, famílias que têm algum vínculo, algum comprometimento com aquela relação, muitas vezes a gente tem que ter uma cautela consigo próprio para não comprar o karma, o erro, a visão errônea, o argumento do outro. Então, muitas vezes, a gente precisa ter uma segurança interna de ter discernimento do que é verdade e o que não é. Diante disso, quando você tem essa clareza, muitas vezes, no meio de um monte de coisas de inverdades, surge uma verdade que você tem que assumir para si mesmo, né? Tipo assim, uma crítica. Não, realmente eu tenho uma falha nesse ponto. Mas o conjunto daquelas outros argumentos não tem essa falha. Aí eu já li uma vez que o Buda falou que quando a gente reconhece a ilusão como ilusão, cessa a ilusão. Além da meditação, o que a gente pode fazer de seguir os preceitos para ter confiança em si próprio nesse discernimento? Bom, não é interessante ter confiança em si próprio nesse discernimento enquanto você não tem de fato discernimento, sabe? Se você não está correto, você deveria se sentir inseguro, você deveria se sentir preocupado, né? Sentir confiança é um resultado de quando você ganha qualidade mental, quando você ganha uma mente mais sábia, aí sim você sente essa confiança, né? Então não fique com muita ganância com relação a essa confiança, porque você pode acabar no erro, né, da indiferença e do egoísmo, né, do eu não estou nem aí, eu vou fazer o que eu quero e que se dane vocês, né? É um pouco perigoso. Isso é normal, sentir segurança é um bom sinal, sabe? O fato de você estar preocupado com isso é um bom sinal. É uma pessoa sã, né,
que não alcançou um nível alto de sabedoria, vai se sentir preocupada. É o que uma pessoa sã faria, né? Quando a pessoa alcança um nível maior de sabedoria, então ela ganha como recompensa, né, essa tranquilidade, né? Essa tranquilidade, essa certeza interior, essa firmeza interior. Né? Algo que você não olhe o assunto do ponto de vista como que eu faço para não me preocupar. Olhe do ponto de vista como que eu faço para me tornar uma pessoa melhor. Como que eu fico mais honesto? Como que eu fico mais compassivo? Como que eu fico mais, como que eu ganho, como desenvolver a capacidade de equanimidade? Como desenvolver humildade? Como desenvolver coragem? Como desenvolver isso? Você pega uma qualidade mental que você acha, eu acho que seria interessante desenvolver isso. Desenvolve aquela qualidade mental. Depois pega mais uma, pega mais uma, volta na primeira. Né? A primeira você desenvolveu até esse ponto. Agora eu vou desenvolver um pouco mais essa qualidade mental. Vai desenvolvendo, vai trabalhando, sabe? Uma qualidade mental importantíssima, que é um ponto que amarra todas as outras, é a mente tranquila, bem-estar interior. Isso é vital, sabe? Para você conseguir sentir bem-querer, conseguir sentir coragem, conseguir sentir compaixão pelas demais pessoas, conseguir sentir alegria, felicidade, bem-estar, sabe? Tem um ponto de não agitação da mente, uma mente, sabe, estável, é importante. Né? Então também encare isso, né? Fala, se eu ficar agitado, preocupado em acertar, muito preocupado em perder o ponto, isso já é uma agitação mental. A agitação mental é a causa da raiva. A agitação mental é a causa da ganância por prazeres sensuais. Né? A mente está agitada, ela sofre. Ela vai buscar prazeres. Né? Vai consumir álcool, vai consumir isso, aquilo, vai trair a esposa, vai fazer não sei o quê. Né? Então, entenda também esse ponto, sabe? Preocupação excessiva é um perigo em si mesmo. Então, às vezes, não, mesmo com boa intenção, não deixe a preocupação excessiva invadir a sua mente. Então, eu gosto muito da humildade. Eu acho que a humildade, para mim, funciona muito bem, sabe? Sempre que a mente começa a ficar muito preocupada, eu quero acertar, eu falo, não vou acertar nada, eu vou ser burro e eu vou errar. Porque eu de fato eu sou burro, então tá correto, vou fazer errado, eu vou errar porque eu sou burro. É apenas a verdade, né? Então você não deixa a preocupação invadir demais a sua mente, sabe? A ansiedade em acertar demais, ela em si às vezes se torna um obstáculo, né? Então você tem que, você não sabe, entenda dessa maneira. Eu não estou na época ou na hora em que as coisas são simples e fáceis. Então você faz o possível, que nem fala, vai comendo pelas beiradas. Né? O bengala está muito quente, vai comendo pelas beiradas. O correto é esse, sabe? Quem está no começo tem que fazer isso, tem que ter a humildade de ser burro. Fala, olha, eu sou no começo, eu sou burro. Eu vou trabalhar, eu vou praticar que nem uma pessoa que está começando. Sabe? E é isso, né? As pessoas vêm direto a mim também, como eu faço para saber se estou praticando certo ou errado? Você não tem como saber. Se você está começando, você não tem como saber. Se você soubesse, você está iludido. Né? Só uma pessoa que já tem muita experiência, muito desenvolvimento, sabe se está correto ou não. Uma pessoa que está começando tem que não saber que está correto. É assim que funciona, é normal isso. Né? Então, apenas eu sugiro só isso, sabe? Só muda um pouco o ângulo pelo qual você está olhando esse problema, está olhando pelo ponto de, né, como que eu faço para saber. Não faça para saber, apenas tenha fé em boas qualidades mentais, tenha fé em bondade, tenha fé em verdade, tenha fé em compaixão, tenha fé em tranquilidade. Não se esqueça da tranquilidade é importantíssima. Mesmo as pessoas boas caem nesse erro. Sabe? Elas querem muito acertar e aquele querer acertar se transforma em uma tortura. E aquela tortura cria raiva, cria rancor, cria desejo, cria um monte de coisa. Então fique atento a esse ponto. Ok? Mais uma coisa? Adiante? Pois não? Então, eu quero comentar sobre a sua orientação, para a gente não ficar tão perturbado com críticas injustas. Se a crítica é justa, eu reconheço e faço a justa. Se a crítica é injusta, eu não deixo me perturbar e prossigo minha vida. Acontece que, às vezes, a pessoa que faz uma crítica injusta deve ir difamando a gente perante terceiros. A gente pode sofrer prejuízo por causa disso. Se um colega de trabalho fala que está fazendo trabalho, direitos, nós estamos,
e assim por diante. Então, assim, não necessariamente a pessoa não se perturbar significa deixar de tomar medidas preventivas ou corretivas. Então, eu achei interessante mencionar esse ponto, porque a pessoa pode entender isso também. Equanimidade é tomar medidas. Eu discordo pelo seguinte, não é que o que você falou esteja errado, mas é que existem mais coisas no mundo além disso, sabe? Então, alguém te critica, tal, aí cria um problema no seu trabalho, a pessoa está espalhando mentiras sobre você, a crítica é injusta, e pode até, sei lá, você não é promovido, né? Porque a pessoa te criticou, crítica injusta, e os outros acreditaram e não te promoveram no trabalho. Sim, é verdade, isso pode acontecer, né? Mas aí eu diria o seguinte, eu acho que uma melhor estratégia para você viver a sua vida não é basear a sua vida no que os outros fazem ou dizem. Principalmente, como eu disse durante a palestra, né? Principalmente quando eles estão errados, sabe? A pessoa criticou injustamente, errado. Os outros acreditaram naquilo que estava falso, errado. Quem errou foi eles. Quem criticou errou. Quem acreditou também errou. Problema deles, né? Eu não vou basear minha vida no erro dos outros, né? Então, eu não fiz errado. Eu trabalhei certo. Eu fui honesto. Fiz meu trabalho está correto. Quem errou foi eles. Então, eles que se danem com esse problema. Eu não vou esquentar minha cabeça. Se você manter a sua mente tranquila assim, né, cedo ou tarde, isso vai gerar ainda mais eficiência, ainda mais competência sua, ainda mais qualidade de ser humano, sabe? Qualidade de honestidade, qualidade de clareza, qualidade de firmeza. Tem uma certa nobreza em ser gente, que hoje em dia falta muito. Então eu diria o seguinte, investe nisso. Investe em ser uma pessoa boa, uma pessoa nobre, uma pessoa correta, uma pessoa de qualidade. Quem tiver olhos para enxergar, que enxergue. Quem não tiver olhos, problema de vocês, né? Se a situação, você fazendo assim, né, você acha, quer saber de uma coisa, isso aqui não está mais valendo a pena, ótimo, larga esse emprego e vai para outro, sabe? Pessoa boa não tem que ter preocupação com a questão de emprego, né? Eu digo que não tem, sabe? Se você tem hoje, certas coisas básicas, você consegue fazer certas coisas básicas, como chegar no horário, ser educado, você consegue emprego. Não existe você não ficar empregado, sabe? Mesmo que você trabalhe numa padaria, você chegar no horário, conseguir falar com educação, você não vai ficar sem emprego, eu te prometo isso. Esse é o mínimo, sabe? Com esses dois você consegue emprego. Então agora, se além disso, você tem uma mente sábia, tem uma mente tranquila, você é competente, né? Você é educado, você tem característica de sabedoria, de nobreza como ser humano, você não vai ficar sem emprego, né? Você pode, se você tiver achar que no ambiente atual não vale a pena trabalhar, você busca um outro. Mas você resguarda a sua qualidade humana. Você investe ali, né? Você não investe em tentar controlar o que os outros pensam, tentar controlar o mundo ao seu redor. Você investe internamente, né? Eu tenho essa estratégia, né? Porque essa estratégia tanto funciona externamente, né? No que diz respeito a ter um bom emprego, a ter bons amigos, a ter uma vida tranquila, como também funciona internamente, né? Se você vai investir só em controlar o que os outros pensam a seu respeito, talvez você até consiga, né, uma promoção no seu trabalho, mas você está sempre com a mente obcecada com raiva, com ódio, com inveja, com rancor, com preocupação. Eu acho que no longo prazo isso é mais prejuízo do que lucro. Mesmo que você ganhe um benefício imediato, a longo prazo você está minando sua saúde mental e você está deixando as pessoas feias decidirem quem que você vai ser, que eu não acho uma atitude muito inteligente. Eu não digo isso. Ok, mais uma coisa?